esta semana que 8.700 pastores no Brasil se candidataram a um cargo público, né? Eu não tenho nada contra a isso. Eu só acho que isso é minha opinião. Não usar o nome de pastor, né? Pastor fulano. Se candidata, mas usa o nome próprio seu, né? Porque pastorado é chamado, é vocação, né? Então eu vi que 8.700 pastores usando o chamado se candidataram a um cargo público neste ano. Aqui em Americana nós temos alguns, né, que se candidataram. E eu me lembrei de uma frase do Billy Graham, quando foi oferecido a ele a concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ele disse como ele poderia trocar o chamado dele por tal cargo, né, pela presidência dos Estados Unidos. Mas eu quero falar nesta noite e alguns domingos, não especificamente sobre o chamado ministerial. Apesar de nós iremos tratar alguma coisa sobre liderança, mas queremos no decorrer dessas mensagens meditarmos sobre o chamado de discípulo, o chamado que eu e você, todos nós recebemos do Senhor. O chamado que nós recebemos para cumprirmos o nosso papel. Cumprirmos o nosso papel nesse mundo, cumprirmos o nosso papel com as pessoas, cumprirmos o nosso papel com a igreja, cumprirmos o nosso papel com a sociedade e cumprirmos o nosso papel com Deus. Principalmente com Deus. É verdade que nós vivemos num mundo fragmentado hoje. Há vidas quebradas, há relacionamentos quebrados, lares sendo destruídos, instituições públicas sendo manchadas. A própria igreja que nós estamos vivendo hoje, vivemos em profunda crise de credibilidade, infelizmente. E acredito que essa crise nas famílias, na sociedade, na igreja, é porque muitas vezes nós nos esquecemos, deixamos de lado o nosso chamado de reconstruir as coisas, reconstruir as famílias, reconstruir as estruturas, reconstruir, fazer pontes entre pessoas, fazer pontes entre relacionamentos. E quando a igreja vai mal, tudo vai mal. Se nós formos ver na história da igreja, principalmente na história dos avivamentos, todas as vezes que houve um grande reavivamento, que pessoas se levantaram para pregar e viver a palavra de Deus, isso impactou uma cidade. Começou por uma rua, por um bairro, por uma cidade e atingiu um país, como foi em Gales. E se expandiu pelos países vizinhos. Porque a igreja se levantou para responder a este chamado que o próprio Senhor Jesus deu a ela. E quando nós não respondemos a este chamado, tudo em volta vai mal. E aí nós transferimos a culpa a outras pessoas. Transferimos a culpa às instituições. Mas na verdade, quem foi chamado para ser sal, para ser luz, para fazer a diferença, fomos nós. Responder a esse chamado que Deus nos deu. Então nós vamos, durante essas mensagens, sermos ministrados pelo Espírito, dando-nos uma consciência sobre o nosso chamado para reconstruir. O objetivo com essas mensagens é que tomemos ainda mais consciência do nosso chamado. Ou então, se caso esquecemos
este chamado que nós temos, e somos apenas alguns frequentadores de uma reunião, de um culto, é que nós retomemos agora a consciência e a responsabilidade desse chamado que eu e você tem para com a sociedade, para com as famílias, para com os lares, para com a igreja, para com a nação. Então nós iremos meditar chamado para reconstruir, uma série de mensagens no livro de Neemias. Então nós iremos meditar alguns domingos sobre algumas passagens no livro de Neemias. Bom, o livro de Neemias nos fala de um homem que recebeu um chamado para reconstruir uma cidade, reconstruir uma nação, reconstruir fé, reconstruir ânimo nas pessoas. O livro de Neemias nos mostra um manual que trata da restauração na vida, na família, na igreja, na sociedade. O livro trata de conflitos intrapessoais e de conflitos interpessoais, o livro de Neemias vai nos mostrar. Aborda ataques que vêm de fora da nação de Israel e aborda ataques também perigosos que vêm de dentro. Então o livro de Neemias é atualíssimo, assim como a Bíblia é atualíssima. Nesse livro aprendemos a lidar com oposições. Os evangélicos que levam a palavra de Deus genuína têm que aprender a lidar diariamente com oposições. Mas principalmente o livro de Neemias mostra-nos que o nosso chamado tem que fazermos abrir mão do nosso conforto, da nossa comodidade, para lutar pela causa do povo, ainda que esta causa lhe custe tudo que você tem. E nós vamos ver na vida de Neemias isso daí, que ele abre mão de tudo para atender ao chamado de Deus para com a vida dele. Bom, o livro de Neemias se inicia assim. Versículo 1, pode ficar sentado, tá? Que nós vamos decorrer lendo e explanando. Estas são as memórias de Neemias. Memórias. Nós estamos diante de um diário de Neemias. Nós estamos diante de algo que Neemias viveu e relatou. É um diário que ele abre o coração, conta as coisas, daquilo que ele passou, daquilo que ele enfrentou, das lutas travadas que ele teve, mas também das vitórias que ele teve em Deus. E ele expõe para nós agora as memórias de Neemias. O nome Neemias significa aquele que consola. E Neemias foi isso para o povo. Neemias foi um consolador que veio trazer consolo, que veio trazer restauração, que veio reconstruir coisas. E a Bíblia segue nos dizendo, no mês de Quisleu, que é entre novembro e dezembro, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Bom, aqui nós precisamos, para nós entendermos todo o livro, para nós entendermos daquilo que Neemias abriu mão, nós precisamos saber que nesse tempo, a Bíblia nos fala que estava no 20º ano do reinado do rei. Artaxerxes reinou entre 464 a 423 a.C. 20º ano, então, é 444 a.C. O reino do sul foram levados cativos em 586 a.C. Então tudo nos mostra, bom, aí Zorobabel já tinha voltado para reconstruir, aí já há 13 anos Esdras já tinha voltado,
Já fazia mais de 70 anos que eles ficaram cativos. Já está para 100 e poucos anos. Então é importante notar que Neemias não veio de Israel. Neemias era judeu, porém nasceu em terra estrangeira. Mas o que você quer dizer com isso? Nós vamos ver que Neemias tinha tudo para não agora comprar esta briga. Que Neemias estava confortável aonde ele estava. Ele nasceu em outra terra. Mas mesmo assim, Neemias vai respondendo o chamado que Deus tinha. O que eu quero que você preste atenção é que ele tinha um cargo elevado. Neemias era copeiro do rei. Diz Neemias capítulo 1, versículo 11, nesse tempo eu era copeiro do rei. Copeiro era um cargo de proximidade ao rei. Era um cargo de confiança ao rei. Alguns dizem que experimentava toda a comida que era servida ao rei antes. Mas outros também dizem que era um cargo como conselheiro do rei. Então Neemias, ele não nasceu na sua terra natal. Ele era judeu, porém nascido em outra terra. Ele tinha um cargo elevado. Ele era um conselheiro. E também estava ali dentro do palácio. Ele nasceu naquela terra e tinha bom cargo. Para ele, as coisas não estavam tão ruins assim. Ele vivia confortavelmente bem. Mas em um determinado momento... Não está trocando ou está? Não? Tá? Em um determinado momento, Neemias faz uma pergunta. E o versículo 2 nos mostra: Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. O que eu quero que vocês notem é que nessa pergunta de Neemias está bem específico. Ele pergunta sobre pessoas e sobre a estrutura. E eles responderam: as coisas não vão bem. Para os que regressaram à província de Judá, eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias está preocupado como estão os seus irmãos que estão lá. Aqueles que regressaram do cativeiro para reconstruir, como que eles estão? Como está a cidade de Jerusalém? Então a pergunta de Neemias é: como estão as pessoas? Neemias está preocupado, como que estão as pessoas? Como estão as pessoas? Como estão as estruturas? Como que está funcionando as coisas? E a NVT vai dizer que as pessoas estavam com dificuldades. A NVI vai dizer que estavam com sofrimento. A ARA vai dizer que estavam em miséria, humilhação, desprezo. Esta era a situação. Desta forma eles responderam. A estrutura estava em insegurança. Eles estão passando dificuldades e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. Todos poderiam invadir Jerusalém. Todos poderiam saquear Jerusalém. As pessoas estavam vivendo de forma insegura. Estavam indefesa. As portas foram destruídas pelo fogo. Havia injustiça. Porque nas portas os anciões julgavam as causas. Esta era a situação das pessoas e era a situação da cidade. A partir daqui,
o curso da vida de Neemias muda. A pergunta que Neemias fez mudou a sua história, mudou a história de Israel. Ao ter a resposta, Neemias sente o seu chamado e a sua responsabilidade com as pessoas. Ao ter agora a resposta de como aquelas pessoas estavam naquele momento, de como a cidade estava, ele agora se sente agora responsável com aquelas pessoas. Eu quero que você note bem que não apareceu anjo voando, não apareceu bola de fogo. Eu quero que você note bem que ninguém veio no sapatinho de fogo e entregou a mensagem. Eu quero que você note bem que não houve nada místico. Foi uma conversa, uma pergunta e uma resposta. Não houve nada sobrenatural. Houve um determinado momento que Deus escreveu na história para que iria acontecer. Mas não houve nada místico. Foi uma conversa, uma pergunta, e essa resposta não foi uma experiência sobrenatural. Não foi uma experiência daquelas que, sabe, esses dias eu vi um anúncio, o cara foi 7 vezes no inferno, tá? Pior do que quem mora lá, pô. Morreu 7 vezes e foi 7 vezes lá, tá? Já está com a chave no bolso. Não foi nenhuma experiência sobrenatural dessa. Mas foi uma pergunta e uma realidade da situação que mudou a história de uma nação e que mudou a rota da vida deste copeiro. Uma conversa do dia a dia. Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer, a coragem de fazer perguntas pode mudar a nossa vida. Porque quando nós temos uma resposta, nós nos tornamos responsáveis a essa situação. A coragem de uma pergunta pode mudar a nossa vida. Mas para ver a sociedade do dia hoje, para ver a situação das famílias, para ver a situação dos lares, para ver a situação econômica, para ver como as coisas estão caminhando, não precisa nem de uma conversa dessa. Nós sabemos como estão as pessoas. Nós sabemos como estão a sociedade. Nós sabemos a crise de referência que vivemos. Nós sabemos a crise de referência, seja ela social, política, seja ela eclesiástica, nós vivemos uma crise de referência de líder. E nós sabemos a situação das pessoas lá fora como estão, principalmente nesse tempo de pandemia, como estão financeiramente, como estão as famílias. Nós sabemos como estão os casamentos, os namoros, sabemos como estão sem Deus. Nós sabemos dessas coisas. Eu e você sabem. Sabemos como estão as estruturas desse mundo corrupto. Nós sabemos como rege esse mundo de uma forma consumista, individualista, pluralista. Nós sabemos desta realidade. Eu e você. Nós sabemos. Mas parece que a ficha do nosso chamado não caiu ainda. Ou se caiu, caiu no início e perdemos ela pelo caminho. Parece que a ficha do chamado da igreja tem se perdido, porque tem perdido muito tempo em outras coisas, dedicando muito tempo em outras coisas. Ou então está vivendo confortavelmente na sua comodidade, cercado de coisas e não consegue atender a este chamado. Mas uma coisa é fato, nós sabemos a situação do mundo. Eu e você. E quando nós temos conhecimento dos problemas como discípulos de Jesus, nós nos tornamos responsáveis de agir e levar a cura, levar a resposta a estas pessoas.
Então, o texto nos mostra qual foi o início das atitudes de Neemias depois de ficar sabendo a situação das pessoas e da estrutura. E eu lhe convido nesta noite a atendermos as mesmas atitudes que Neemias teve. Não está trocando não. Troca. E a primeira atitude que Neemias teve foi comoção. Neemias se comoveu com a situação. Neemias diz: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus do céu. Neemias ficou sabendo da situação dos seus irmãos. Ele se comove com a situação deles. Houve comoção em Neemias. Neemias está no conforto do palácio. Neemias está comendo do bom e do melhor, se vestindo das melhores roupas, mas ele se comove porque o chamado lhe confronta, a situação desperta nele o chamado, a situação confronta ele, a situação quer dele atitude. Tudo estava bem para Neemias, ele poderia fazer vista grossa para a situação. Assim como nós, muitas vezes, fazemos vista grossa para a situação. Assim como nós fazemos muitas vezes vista grossa para alguns irmãos que estão precisando de alguma coisa. Neemias podia agir dessa forma. Ele podia ter falado: eu não tenho nada a ver com esse povo. Para mim está bem aqui onde eu estou. Estou no palácio, atendendo o rei. Quantos queriam estar no meu lugar? Mas a situação, quando ele soube, comoveu ele de tal forma que confrontou o chamado que ele tinha. Como eu disse, nós sabemos das necessidades dos nossos irmãos, sabemos da dificuldade das pessoas, sabemos o que as pessoas estão enfrentando, mas muitas vezes nós não nos comovemos com o que as pessoas estão passando. Nós nos fechamos em nossa comodidade, ficamos em nossa zona de conforto e não assumimos o nosso chamado de discípulo de Cristo, de ser igual a Cristo. Nós decidimos ficar dessa forma. Decidimos a não enxergar, a fazer que não está enxergando. E Neemias chorou. Neemias chorou ao saber a situação daquele povo. A pergunta é: será que eu e você, será que nós temos nos comovido quando tomamos conhecimento da necessidade das pessoas? Será que nós temos, como igreja de Cristo, igreja do Senhor Jesus, será que eu e você temos nos comovido ao ver que pessoas estão enfrentando algum tipo de necessidade? E eu não estou falando de irmãos, não é isso. Eu estou falando de seres humanos, de pessoas. Eu não estou falando de igreja Ebenezer. É lógico que a Bíblia diz para atendermos primeiramente os daqui. Mas eu estou falando que nós somos chamados para ser igreja lá fora. Atender o nosso chamado como discípulo de Jesus Cristo. Será que nós temos nos comovido com a situação das pessoas? As perguntas que são feitas têm que confrontar o nosso chamado e nos comover com as necessidades. Nós encontramos o nosso propósito para o nosso chamado nas necessidades que nos cercam. Quando nós vemos e tomamos uma atitude de atendermos às necessidades, começamos assim a entender o propósito do nosso chamado, o propósito de ser igreja, o propósito que Jesus Cristo disse, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você acha que é para quê? Para fazer culto de domingo e só vir aqui assistir culto? Nós somos chamados para um propósito. E sabe o que Neemias faz? Neemias assume a responsabilidade. É isso que falta muitas vezes de mim. Ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos e decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Neemias não é da geração que havia provocado o castigo de Deus. O que aconteceu naquela época? Qual era o pecado? Idolatria. O povo trocou a Deus por outros deuses. Imoralidade. O povo se misturou com outros povos. Diz a Bíblia que maridos começaram a deixar a sua esposa para se deitar com mulheres de outras nações. Injustiça social. Aqueles que eram responsáveis por julgar, não julgava de forma correta, que era para julgar. Mas Neemias não era dessa geração. Neemias nasceu em terras medo-persas. Neemias diz: nós pecamos contra o Senhor. Nós adotamos outros ídolos. Nós nos misturamos com outros povos. Nós não julgamos as causas com igualdades. Neemias diz: eu pequei. Eu pequei. Neemias não sai procurando culpado. Neemias não sai transferindo responsabilidade. Neemias não procura culpado. Nós temos responsabilidades com as pessoas. Nós temos responsabilidades com a comunidade, com a igreja, com a cidade. Muitas vezes nós procuramos nos isentar dessas nossas responsabilidades. Neemias assume a responsabilidade. E é isso que nosso chamado de discípulo tem que nos fazer, assumir as nossas responsabilidades. Mas às vezes é muito mais fácil transferir esta responsabilidade. Transfere para o prefeito, transfere para o governador, transfere para o presidente, e o povo está preocupado com a mata. O cara não tem coragem de aguar uma samambaia em casa e está preocupado que a Amazônia está pegando fogo e estão culpando lá. E nós ficamos transferindo responsabilidade que é da igreja, é nossa. É nossa. Se nós vivemos algo corrupto, é porque a igreja está ruim, porque nós somos chamados para sermos os melhores, ser sal. Se existe médico que vai lá, pica o cartão e vai embora para casa, é impossível um discípulo ser chamado e fazer uma forma dessa, porque ele foi chamado para ser o melhor médico. É impossível um advogado advogar de forma ilegítima. Se ele é discípulo, ele foi chamado para ser o melhor advogado. E aí nós vamos de mal a pior a igreja. E aí transferimos a responsabilidade que é nossa para outros. Mas a Jesus falou: vós sois meus discípulos. Sejam luz, sejam sal.
Sejam diferentes. Vocês têm responsabilidade em ser os meus discípulos. Vocês têm um chamado. E Neemias assume este chamado, assume essa responsabilidade dizendo: eu pequei. Lembra Adão? Qual foi a atitude de Adão? Se escondeu e depois foi a mulher que tu me deste. A mulher jogou? Foi a serpente. Acho que a serpente olhou para um lado, para o outro e falou: lascou, bora daqui. Terceirizamos responsabilidade que são nossas. Existe um episódio antigo do Homer Simpson, que ele diz assim, o filho estava falando com ele porque ele tinha responsabilidade de pai. E ele era culpado. Ele diz: a culpa é minha e eu transfiro a quem eu quero. Se a culpa é minha, eu dou ela para quem eu quero. Se a responsabilidade é minha, eu transfiro ela para quem eu quero. Só que a transferência de chamado de discípulo é intransferível. A responsabilidade é nossa, seja na escola, seja em casa, seja no trabalho, seja no consultório médico, seja no salão de cabeleireiro, seja no estacionamento, seja lá nos meus clientes, seja onde for, nós temos responsabilidades. E chegou a hora da igreja de Jesus Cristo assumir tal responsabilidade. Não sermos apenas frequentadores de culto, mas sermos discípulos de Jesus Cristo em meio a uma sociedade que vai de mal a pior. A igreja tem que ser diferente, fazer a diferença, assumir a responsabilidade do seu chamado. Nós precisamos disso. E assim somos, muitas vezes não assumimos a nossa responsabilidade, mas o convite hoje, para mim e para você, é para que nós atendamos a este chamado. Para que nós despertemos a esse chamado para com a sociedade. Temos que nos comover com a situação. E nós somos responsáveis. Nós estamos aqui para o Senhor ministrar aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém? Mas é muito triste nós fazermos uma campanha aqui de primícia e poucas pessoas cooperarem sabendo que tem irmãos na igreja precisando, passando necessidade, e podemos atender mais pessoas fora. O nosso desejo é atender não a igreja, não somente a igreja, mas mais pessoas fora, mais comunidades fora, mais pessoas carentes, mais crianças carentes. Mas é vergonhoso para nós. É vergonhoso. Nós estamos aqui para Deus ministrar em nossos corações, amém? Nós precisamos nos despertar ainda mais para o nosso chamado. Eu sei que a salvação não vem pelas obras, mas as obras é evidência da nossa salvação. E aí nós ficamos esperando pessoas que não são igreja, fazendo campanha de arrecadação de cesta básica, fazendo campanha de dividir não sei o que, multiplicar, entregando pão e fazendo aquilo, e a igreja de Jesus Cristo está estática e não atende ao chamado que Jesus Cristo deu a nós. A nós. Não foi a eles, foi a nós. Que caia a ficha, que caia a minha ficha nessa noite, e entenda que nós fomos chamados para algo. E é lógico que é pregar o Evangelho, mas não está preso somente aí. Nós temos que estabelecer o reino de Deus na face da terra. Mas a terceira coisa, eu prometi que eu ia pegar leve nessa série.
Amém? Eu prometi para mim mesmo, mas não deu. Buscou a direção de Deus. Neemias buscou a direção de Deus. O Senhor, ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje, que o rei me seja favorável nesse tempo. Eu era copeiro do rei. Note que Neemias já sabia a sua missão. Neemias já caiu a ficha dele, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Neemias já sabia, o chamado chamou ele, a vocação veio nele e ele falou: eu preciso socorrer meus irmãos. Eu preciso ir lá reconstruir a cidade, reconstruir os relacionamentos que estão destruídos. Eu preciso ir lá. Neemias já sabia, mas ele buscou como fazer isso. Nós já sabemos. Neemias ora para Deus te mostrar não o que fazer, mas como fazer. As coisas estão tão nítidas para nós, sabe? As coisas estão explícitas para nós, como estão acontecendo na sociedade, nas pessoas que você tem relacionamento, está explícito isso. As pessoas que você conversa, as pessoas vivem de uma forma deprimida, procurando alguém para buscar consolo. Isso está nítido. Pessoas estão precisando de nós, precisando de nossa ajuda. A estrutura social está precisando de nós, e nós, muitas vezes, estamos só orando, sabe? E não tem nada de errado de orar. Nós devemos orar. A Bíblia fala: orai constantemente. Mas nós precisamos de ação também. E Neemias já sabia o que ele devia fazer, mas ele orou como fazer. Ele queria êxito ao se encontrar com o rei. E depois de orar, Deus já está mostrando, e nós ainda muitas vezes estamos pedindo confirmação. O negócio está nítido, o negócio está na cara, está todo mundo vendo, percebendo, você precisa orar. E aí Deus vai lá e fala: ah não, agora eu preciso de confirmação. Ô povo sem fé. Nós precisamos agir também. Precisamos de atitude. E Neemias vai. Preciso orar no monte. Tem que ser no monte. A coisa está nítida. Eu preciso acordar na madrugada. Não tem nada de errado. Mas está nítido. É a mesma coisa. Coisas acontecem na igreja. É próprio Deus mostrando as coisas. E as pessoas têm que orar para Deus revelar a palavra para falar. Já está revelado. As coisas estão aí. A pergunta a Deus: como posso fazer da melhor maneira? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Como fazer da melhor maneira? E parar de terceirizar aquilo que eu e você devemos assumir. Parar de terceirizar aquilo que é da nossa responsabilidade. É para que nós assumamos. E aí Neemias tem uma atitude. Respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a sociedade onde meus antepassados estão sepultados. Neemias teve uma atitude. O convite hoje é para você
para mim, para que nós assumamos o nosso chamado. O convite hoje é para que nós venhamos assumir a nossa responsabilidade. O convite hoje é para que nós reconstrua a cidade, reconstrua os relacionamentos, reconstrua aquilo que está sendo destruído, a sociedade. O convite hoje é para que nós reconstrua a estrutura, para que nós reconstrua pontes entre pessoas e a igreja, entre Deus, entre pessoas e Deus. O convite hoje é para nós, para que nós não fujamos da nossa responsabilidade. O convite hoje é para que eu e você, ao sair dessa porta, nós irmos embora pensando: qual é o meu papel amanhã no meu trabalho? Qual é o papel que eu devo assumir, que Deus me deu um chamado? O convite hoje a você é para que você saiba qual é o chamado seu que você pode servir nessa igreja. Deus te deu algo, Você pode servir a algo nesta igreja. Você pode servir ao seu irmão nesta igreja. Você pode servir ao corpo de Cristo nesta igreja. E daqui servir aos seus vizinhos, à sociedade, ao seu irmão que está passando por problemas financeiros. Deus te deu um chamado. E talvez esse chamado caiu no decorrer do tempo. Eu preciso dizer, nós, Igreja Evangélica Ebenezer, nós precisamos assumir o nosso papel como igreja. Como igreja não só para uma reunião de templo, mas uma igreja para impactar essa comunidade, fazer alguma coisa para este bairro, fazer algo. Ser mais cooperativos, ser mais participativos nas coisas da igreja. Eu preciso te dizer, você tem um chamado. Eu tenho um chamado para servir em algo. Nós precisamos assumir o nosso papel. Ficar preso apenas a culto não dá. Ficar preso apenas a culto não está dando mais. Não está dando. Nós precisamos fazer mais. Nós precisamos fazer mais. E nunca chegar ao ponto que está bom. Você é a ferramenta que Deus tem, meu irmão. Muitos queriam estar pronto para fazer. E às vezes agora pela saúde não pode. E às vezes agora porque o marido não deixa. Muitos estão impossibilitados. Mas eu e você pode fazer alguma coisa. Você já pensou se eu e você trouxesse uma pessoa no ano na igreja? Uma pessoa no ano. E não importa se ele vai ficar aqui, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de atendermos o nosso chamado. Nós precisamos fazer mais. A arma da igreja para alcançar pessoas não são coisas. A arma da igreja somos nós. A arma para alcançar pessoas
Fazemos coisas, mas só porque alguém fez. A arma é eu e você. Não tem arma secreta. Não é inventar a roda. Não é nada disso. É atendermos o chamado que Deus tem, que Deus fez para conosco. Assumirmos a nossa responsabilidade, o nosso papel de igreja. Não é inventar a roda. É só isso. É só isso. Para refletir e praticar. Temos se comovido com a situação das pessoas em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos nós temos nos comovido com a situação das pessoas. E principalmente, nós temos nos comovido com as pessoas sem Cristo. Nós precisamos nos comover. A situação tem que nos confrontar e entendermos que nós temos um chamado. O chamado de Deus tem te incomodado ou você está acomodado? Qual é a minha e a sua situação? Você está incomodado com a situação que você está vendo? Ou você diz assim, está escrito, é assim mesmo, vai de bom a pior, deixa aí. Tem te incomodado ou tem te trazendo? Você tem ficado acomodado com as coisas? Terceiro, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade ao nosso chamado. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos fazer algo. Quando Neemias soube da necessidade do seu povo, ele ficou incomodado. Ele orou, jejuou, sabe quanto tempo? Não foi um dia, 2, 3 dias, foi 4 meses para falar com o rei. Aquilo incomodou ele de tão grande forma, que ele falou, eu preciso fazer algo, eu tenho um chamado. O seu chamado fez ele atender às necessidades das pessoas. Quem está precisando de você? Alguém está precisando de você. Alguém está precisando de uma atitude sua, de uma comoção sua. Alguém está precisando. Quem são as pessoas que te cercam? Aonde você pode exercer o teu chamado? Como eu disse, eu não tenho nada contra as pessoas se candidatar. O que eu tenho é a pessoa vincular chamado. Mas, que a pessoa vá lá e exerça. Assim como eu tenho que exercer no meu trabalho, na escola, onde eu estiver. Todos nós fomos chamados para exercer o nosso chamado como discípulo e fazer mudança naquele lugar. Fazer mudança naquele lugar. Aonde? É no seu trabalho? É na sua rua? É na escola? É na sua casa? É nos seus amigos? É aqui na igreja? Aonde é? Uma coisa é, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. A resposta é essa. Assuma a sua responsabilidade, o seu chamado. E que não seja apenas mais uma palavra que você veio e ouviu no domingo e fomos embora e... eu oro, eu orei durante esses dias que essa palavra adentrasse dentro dos corações. Que ela fixasse na nossa mente, no nosso coração, em nossas entranhas, para que nós venhamos assumir o nosso chamado, a nossa responsabilidade como discípulos de Cristo. Amém, meus irmãos? Você pode dizer um amém nesta noite? Que você reflita sobre isso. Nós somos chamados para reconstruir.
Semana que vem, se assim Deus quiser, nós vamos meditar mais um pouco. Nós vamos meditar mais um pouco. O Espírito Santo, esses dias, tem me incomodado, tem me trazido a consciência. Sabe uma coisa? Eu confesso os meus pecados. Uma coisa que o Espírito Santo ministrou ao meu coração há uns tempos atrás, que muitas vezes nós vamos à Bíblia apenas para um sermão, e não apenas como um alimento diário, todos os dias. E foi um curto tempo, o Espírito Santo ministrou aquilo, eu falei, eu preciso parar. E pela graça e misericórdia de Deus, eu aumentei meu tempo de devoção, aonde eu não preparo o meu sermão. Por quê? Não é só preparar sermão, é assumir o chamado que Deus tem, que Deus nos fez para uma sociedade. Você pode fechar os olhos neste momento? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Olha, Espírito Santo, como eu te agradeço, Senhor, por ministrar em nossos corações, Pai. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, eu te engrandeço. Deus, que não seja apenas uma mensagem de mais um domingo. Não, Senhor. Não. Seja uma mensagem, Senhor, que venha nos incomodar, nos confrontar. Que nós precisamos fazer algo. Que venhamos começar de nós. Que venhamos começar da Igreja Ebenezer. Nós precisamos fazer algo. Pai, que nós venhamos nos comover com as situações. Que venhamos nos comover, Senhor, com as pessoas, com a estrutura, com a sociedade. Que venha trazer comoção em nossos corações. E que essa comoção venha a ser tão grande como foi em Neemias. Que Neemias assumiu a responsabilidade daquele povo. E que nós também, Senhor, que nós também venhamos assumir a nossa responsabilidade, Pai. Pai, eu te louvo, eu te engrandeço. Senhor, que nós venhamos pedir direção, Senhor, mas que nessa direção venha a ser como fazer, porque as coisas estão tão nítidas para nós, Senhor, que nós precisamos fazer. Que nós venhamos tomar atitude, Deus. Atitude, Senhor. Assim como Neemias fez, correndo risco, ele se apresentou diante do rei. Ele colocou o seu cargo em xeque, colocou o seu conforto, a sua comodidade, colocou tudo aquilo, Senhor, que o favorecia. Ele colocou em xeque por causa do povo, Senhor. Por causa do povo. E o chamado de Neemias custou tudo o que ele tinha. Tudo. E que assim seja para nós. Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos se colocar de pé. Quarta-feira, nosso culto de oração. Domingo, nosso culto de adoração às 18 horas ao Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual
ti. Aleluia. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Amém, meus irmãos, por este culto. Quero agradecer desde já a visita da nossa irmã Anderson, Deus abençoe. A nossa irmã, Deus abençoe. Saulo, esposa. Joana, lembrei. Deus abençoe. O Saulo, nós estamos negociando o passe aí, né? Tá. O Felipe lá, tá. Nós vamos negociar com o Felipe. Bom, Saulo, você tem panfleto lá fora? O Saulo vai estar entregando uns panfletos dele, os irmãos aqui, alguns conhecem, tá bom? Que Deus abençoe o Saulo, Deus continue abençoando sua vida, Saulo. Somos gratos a todos que estão aqui nesta noite e aos visitantes. Desejando estar conosco novamente, bem-vindo sempre. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor abençoe, nos guarde, que o Senhor nos livre e continue nos livrando de todo mal. Abençoa a tua igreja, teu povo, teus servos, famílias. Que o Senhor derrame bênçãos espirituais, materiais, físicas. E que estas bênçãos, Senhor, sejam estendidas a todos que o cercam. Em nome de Jesus.